Vamos dar início a mais uma aula do curso de História da Filosofia Contemporânea, o século XIX, deste terceiro quadrimestre de 2021, da Universidade Federal do ABC. Na aula de hoje, vamos falar sobre Max Stirner, o pensador, autor do livro O Único e Sua Propriedade, que desempenhou um papel fundamental no círculo dos jovens hegelianos, dos chamados os livres de Berlim, oferecendo, né, ao público uma obra que talvez tenha sido a expressão mais radical do jovem hegelianismo, no sentido de criticar toda e qualquer autoridade, e mesmo a autoridade ao conceito, à razão, a ideias universais. Dando um passo além de Feuerbach, Stirner não vai apenas dissolver a religião numa antropologia ou mostrar o conteúdo demasiadamente humano da religião. Ele vai, por outro lado, dando um passo além, demonstrar o conteúdo ainda religioso do idealismo em relação à humanidade presente ainda no pensamento de Feuerbach, ou mesmo na teoria chamada crítica, né, o criticismo de Bruno Bauer. Ambos, Feuerbach e Bruno Bauer, acreditavam que os tempos modernos pudessem liberar o homem dos preconceitos religiosos e levar à liberdade, né, que se trata de conquistar desde a Revolução Francesa. Para Max Stirner, no entanto, qualquer afirmação de valores universais parece prender o ser humano único e singular a determinadas leis, a qualquer tipo de dogmatismo que ele rejeita peremptoriamente, afirmando o princípio da unicidade do próprio eu singular. Nós veremos como essa crítica se desdobra neste livro Único e Sua Propriedade e porque ela é tão relevante na história da filosofia contemporânea, né? Já que desde o século XIX, com autores como Stirner, mas também Kierkegaard, Schopenhauer e Nietzsche, a afirmação do valor da própria singularidade diante de qualquer abstração ou de qualquer ideal universal passa a ser constante na filosofia, não apenas no século XIX, mas também, sobretudo, no século XX, com diversas correntes que reivindicam a prioridade do sensível, do particular, como mais concreto, da diferença, do específico, do fragmento, contra qualquer abstração, contra qualquer sistematização universalista. Bem, então, nós vamos falar hoje sobre o Stirner. O título da aula, tal como estava no programa original, era Stirner entre liberalismo e niilismo, mas, na verdade, o título deveria ser, como eu corrigi, entre libertarismo e niilismo. Por quê? Porque, na verdade, o Stirner é crítico do liberalismo como o ideário da modernidade, que valoriza uma liberdade constituída por leis e asseguradas por um Estado. Mas mesmo a ideia de uma monarquia constitucional ou de um Estado regido por leis parece apresentar-se a Stirner de maneira suspeita. E, de fato, Stirner talvez seja um dos primeiros filósofos da suspeita, crítico de qualquer abstração ou de qualquer categoria universalista que queira prender o indivíduo a determinados padrões. Bem, nós colocamos como capa, né, desta aula essa ilustração, que na verdade é uma caricatura desenhada por Engels, que corresponde à imagem mais conhecida que nós temos de Stirner, já que não há nenhum retrato, fotografia ou pintura mais fidedigna do que teria sido a aparência física do indivíduo Max Stirner, né? Então, é por isso que essa essa caricatura do Engels, né, acabou se tornando, digamos assim, uma grande referência, né, para conhecer justamente ou para
para ter na mente quem foi esse indivíduo, cujo nome verdadeiro era Johann Caspar Schmidt, nascido em Bayreuth em 25 de outubro de 1806, né? Portanto, ontem foi aí aniversário de nascimento de Max Stirner, né? Que adotou esse nome enquanto escritor e que faleceu em Berlim em 26 de junho de 1856. De fato, Engels chegou a ser amigo de Stirner, né? Teve um contato, né, com o Clube dos Doutores de Berlim, né? Os jovens hegelianos que, né, foram alunos de Hegel, né, como Bauer e Stirner e também o Feuerbach, né? Embora não seja muito claro se o Feuerbach de fato participou desse grupo de Berlim, mas o Engels teve contato com esse grupo, frequentou esse grupo, o Marx, ao que tudo indica não, né? O Marx veio depois, teve um contato mais próximo com Ruge e Hess, menos com Bauer também, mas talvez não um contato direto com Stirner, como teve o Engels, de quem, né, o Engels considerava o Stirner uma figura muito interessante enquanto indivíduo e chegou a dedicar a Engels não apenas essa caricatura, né, que é o retrato que nós conhecemos de Stirner, mas um pequeno poema que descreve o Stirner e que de fato parece retratar o homem por trás dessa obra chamada O Único e Sua Propriedade. Nestes versos diz Engels: olhe para Stirner, olhe para ele, o inimigo pacífico de todas as restrições. Por enquanto, ele ainda está bebendo cerveja. Logo estará bebendo sangue como se fosse água. Quando outros choram selvagemente abaixo aos reis, Stirner imediatamente complementa: abaixo as leis também. Stirner, cheio de dignidade, proclama: você dobra sua força de vontade e ousa chamar-se livre. Você se acostuma à escravidão. Abaixo o dogmatismo, abaixo a lei. Além, né, desse retrato de Stirner, o Engels descreveu, né, a vida, né, e os encontros desse círculo, né, de amigos chamados de Freien, os livres, né, e dedicou a esse grupo também alguns outros retratos, não apenas literários, mas também pictóricos, por assim dizer, né, algumas identidades visuais, caricaturas, desenhos, né, que são talvez as grandes fontes ainda hoje do que se conhece sobre a atividade desse ciclo, né, de intelectuais. Muito bem, voltando aqui para o fio da nossa meada, né, nós, ao longo desse curso, estamos investigando esse início da filosofia contemporânea a partir dos jovens hegelianos. E estamos nos utilizando para esse percurso do livro de Karl Löwith, de Hegel a Nietzsche. O segundo capítulo, como já dito, né, é bastante importante porque ele faz uma descrição muito aprofundada dos velhos, dos jovens e dos novos hegelianos. E nos interessa, sobretudo, a parte 2, quando ele fala dos jovens hegelianos, oferecendo a cada um deles, né, uma pequena biografia, né? E no capítulo 2, na parte D, ele oferece uma descrição da vida e da obra do Max Stirner. Stirner, que depois de publicar O Único e Sua Propriedade em 1844, ele que exercia a profissão de docente digamos, no âmbito privado, ele deixa de lecionar e passa, né, a tentar exercer outras atividades sem grande sucesso, né, e vivendo com restrições financeiras bastante sérias, né? Bem, além disso, né, na segunda parte do seu livro, o Löwith dedica algumas páginas a Stirner, por exemplo, no quarto capítulo da segunda parte, chamado O Problema da Humanidade,
onde na quarta sessão ele nos oferece um texto chamado Stirner, o eu único como proprietário do homem, sobre o qual eu vou falar na conclusão desta aula, além de, no último capítulo, né, que trata do problema da cristandade, oferecer uma descrição da destruição sistemática do divino e do humano em Stirner. Pois, de fato, se trata disso, né? Uma vez que Feuerbach, né, sobretudo, iniciou a crítica do divino ou do caráter divino da religião, dissolvendo numa antropologia, Stirner foi o primeiro que questionou a noção de humanidade em Feuerbach. E se, a partir de Feuerbach, a religião deixa de ser algo divino e transcendente e passa a ser humano, em Stirner parece que mesmo a figura do humano deixa de assumir qualquer característica divina ou essencial. Bem, já falei então desse retrato, né, da figura do Stirner, e agora vou falar da obra, né, o único e sua propriedade. É um texto longo, né, na edição que nós temos nessa tradução, ou nessa edição, é a partir da tradução portuguesa de João Barrento, né, que foi publicada no Brasil pela editora Martins Fontes, nós temos um livro com mais de 400 páginas, né? Mas, apesar do livro ser extenso, ele é um livro cuja leitura é fluida, não é muito denso, tem toda uma retórica, né, que envolve o seu leitor. As argumentações são diretas, né, são frases, afirmações, não há grandes estudos históricos ou grande erudição. É uma obra que, de fato, oferece uma certa facilidade de leitura, apesar da recorrência ainda, né, de alguns termos hegelianos mais técnicos, né? Mas o Stirner, de fato, é alguém que vai direto ao ponto. Ele divide o seu livro em duas partes. A primeira é chamada O Homem, e retrata o que é uma vida humana e como se diferencia o homem antigo do moderno, sendo o homem moderno a grande preocupação do Stirner, pois o que ele oferece nessa primeira parte é, sobretudo, uma crítica da filosofia moderna, né, que, de Descartes a Feuerbach, humanizou a teologia especulativa, mas, ao fazer isso, teria divinizado o homem. E, justamente contra essa divinização do homem, o Stirner oferece uma certa concepção do eu, do único, da singularidade do próprio, que ele apresenta na parte, digamos, positiva do seu livro, que é a segunda parte, chamada Eu, né? E que é dividida em três partes, né? Bem, então é essa a estrutura do livro, né? Que enfim, tem como finalidade a exposição dessa ideia de que não deveria haver nada divino, nem em Deus, que, como mostrou Feuerbach, é uma criação humana, e nem no homem, pois, ao contrário do que diz Feuerbach, o homem é apenas mais uma figura que o ser humano aliena como um grande senhor, como uma figura de dominação contra aquilo que é constituinte, mais propriamente, da existência humana, que é a singularidade de cada um, que não pode ser subsumida por nenhum conceito universal, por nenhuma divindade, né? E justamente a afirmação desse caráter infundado ou independente, digamos assim, do eu singular, é que está do início ao fim do livro, a partir dessa expressão que abre e fecha esse livro, que é essa: Ich habe meine Sache auf nichts gestellt. Fundei minha causa sobre nada. É assim que começa o livro, né? E essa parte, inclusive, ela serve de preâmbulo à parte 1, e veremos que no final ela reaparece, né?
Na tradução, a expressão aparece traduzida como a minha causa é a causa de nada. Mas o próprio tradutor coloca em nota, né, essa versão literal da expressão, fundei minha causa sobre nada, né? Ich habe como e que tem origem num poema de Goethe, né, chamado Vanitatum Vanitas, né? Vaidade, vaidade das vaidades, né? É a primeira linha do poema de Goethe, né? Ich habe meine Sache auf nichts gestellt, né? Fundei minha causa sobre nada. O que isso quer dizer em Stirner? Ele começa o livro explicando: há tanta coisa a querer ser a minha causa, a começar pela boa causa, depois a causa de Deus, a causa da humanidade, da verdade, da liberdade, do humanitarismo, da justiça. Para além disso, a causa do meu povo, do meu príncipe, da minha pátria e, finalmente, até a causa do espírito e milhares de outras. A única coisa que não está prevista é que a minha causa seja a causa de mim mesmo. Que vergonha a deste egoísmo que só pensa em si. Bem, ao começar com essas palavras, o que Stirner tem em vista é justamente um resgate do egoísmo e a afirmação, né, da propriedade do único contra qualquer tipo de causa superior. Nesse preâmbulo, né, que não tem título, né, que só tem essa expressão aí no seu cabeçalho, né, eu fundei minha causa sobre nada, ou minha causa é causa de nada, se apresenta um resumo, né, do que nós vamos encontrar no livro, que é justamente a remissão dessas figuras de Deus, da humanidade, ou de valores morais como a justiça, a liberdade, ou a figura do Estado e outros ideais, como sendo eles próprios egoístas, como eles funcionando como uma espécie de autoafirmação de si, ou, no caso do homem, de uma alienação do homem em relação a esses ideais, valores ou fantasmas colocados como exteriores, que passam a subjugar a individualidade de cada um. E é por isso que, nesse contexto, o egoísmo passa a ser uma expressão mal vista, moralmente rejeitada. O que o Stirner quer fazer é justamente resgatar o egoísmo dessa maledicência criada pela cultura cristã e a filosofia por meio da valorização de uma concepção de razão que se define como contrária a tudo aquilo que é individual. Depois de mencionar cada uma dessas instâncias e mostrar o fundamento delas num egoísmo delas mesmas, né, ele vai concluir esse preâmbulo do livro com essas palavras, né? Todos estes brilhantes exemplos não chegam para vos convencer de que o egoísta leva sempre a melhor? Por mim, extraio daqui uma lição. Em vez de continuar a servir com altruísmo aqueles grandes egoístas, sou eu próprio o egoísta. Nada é a causa de Deus e da humanidade, nada a não ser eles próprios. Do mesmo modo, eu sou a minha causa, eu que, como Deus, sou nada de tudo o resto. Eu que sou o meu tudo, eu que sou o único. Se Deus e a humanidade, como vós assegurais, têm em si mesmos substância suficiente para serem, em si, tudo em tudo, então eu sinto que a mim me faltará muito menos e que não terei de me lamentar pela minha vacuidade. O nada que eu sou não é no sentido da vacuidade, mas antes o nada criador, o nada a partir do qual eu próprio, como criador, tudo crio. Por isso, nada de causas que não sejam única e exclusivamente a minha causa. Então, quando o Stirner afirma, né, essa essa causa do único como sendo uma causa fundada sobre nada, não se trata de um vazio sentido como a falta de um fundamento
que devesse ser lamentada, mas justamente como uma vacuidade em relação a qualquer instância superior, fundante ou de autoridade. Portanto, um nada criador. E é por isso que se pode ver, talvez em comparação já com Nietzsche, com quem a gente, ou de quem a gente vai falar mais tarde, na conclusão, que se há niilismo nessa afirmação do nada em Stirner, como este nada é criador, trata-se talvez de um niilismo ativo, para o qual justamente esse nada é uma oportunidade de criação de si mesmo e não algo a se lamentar pela ausência de um fundamento ou de um Deus ausente. Para além de Deus e do homem, se, se concebe, né, para Stirner, que o divino é a causa de Deus, o humano é a causa do homem. A minha causa, diz Stirner, não é nem o divino nem o humano, não é o verdadeiro, o bom, o justo, o livre, etc., mas exclusivamente o que é meu. E esta não é uma causa universal, mas sim única, tal como eu. Para mim, nada está acima de mim. Bem, essa afirmação, né, egoísta de si mesmo, da própria individualidade, ela parece hoje talvez até banal na filosofia, mas ela só começou a ser recorrente a partir do século XIX e justamente em rejeição ou oposição ao sistema filosófico hegeliano, que justamente era a filosofia do absoluto e a realização máxima da filosofia ou do projeto filosófico da modernidade, que, por outro lado, é também a síntese da tradição cristã da filosofia, que buscava justamente essa figura universalista máxima do absoluto. Com Stirner, justamente, nós temos, por meio de Feuerbach, essa dissolução do absoluto na singularidade, naquilo que é mais, talvez, indivisível na existência humana e que não pode ser partilhado porque é a experiência própria de cada um. E essa singularidade ela está sendo perseguida, né, em outros modelos filosóficos, como Kierkegaard e Schopenhauer, né, que, no entanto, talvez, de alguma forma, remetam a algum princípio universal, seja o Deus em Kierkegaard, a vontade em Schopenhauer, que não afirmam de maneira tão decidida um egoísmo, né? E, de fato, como em Schopenhauer, o egoísmo é ainda mal visto, já que há um vínculo com valores morais do cristianismo. Em Stirner, não. Mesmo os valores morais da tradição cristã e da filosofia ocidental são colocados de forma subordinada àquilo que é próprio do único, do singular, né, do indivíduo. Bem, então ele parte para a análise, na primeira parte do livro, do homem, né? E a própria expressão com que ele abre essa primeira parte já é irônica, na sua referência a Feuerbach e Bruno Bauer, né? E, portanto, ele já começa, digamos assim, com, com a filosofia da sua época, sem oferecer uma grande narrativa histórica dos antigos até os modernos, né? O homem. Para o homem, o ser supremo é o homem, diz Feuerbach. O homem só agora foi descoberto, diz Bruno Bauer. Vamos então ver mais de perto o que são esse ser supremo e essa nova descoberta. E aí, então, né, depois de brevemente falar o que era a concepção de mundo e de homem da antiguidade, onde reina, em primeiro lugar, a figura do divino, né? Até que na passagem do moderno se tem justamente a divinização dos ideais e da razão. Nós temos, na contemporaneidade do Stirner, ou seja, no século XIX, mais precisamente nos anos 40 do século XIX, né, os livres, né? E justamente Stirner dedica, então, boa parte da primeira parte do seu livro a uma análise das correntes filosóficas e políticas da sua época, falando do liberalismo político próprio
da burguesia revolucionária, né, que tomou o poder na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França. O liberalismo social, que corresponde justamente às tendências sociais, socialistas da época de Stirner, e o liberalismo humano, que corresponde à filosofia de Bruno Bauer. Nesses textos, o que é particularmente importante é justamente a crítica que o Stirner faz da burguesia e do seu modo de vida, né? E também rejeitando, digamos assim, ideais compartilhados com o socialismo, porque ainda no socialismo teria, digamos assim, a divinização de certos valores coletivos diante dos quais o Stirner vê uma nova oportunidade de opressão da individualidade, assim como no liberalismo humano crítico de Bruno Bauer, igualmente rejeitado. Então, o caráter interessante desses textos é justamente algumas páginas em que o Stirner dedica, sobretudo na parte do liberalismo político, a crítica à burguesia, à moral burguesa e ao comodismo da moral burguesa, que sempre tenta abafar qualquer característica individualista que é vista com desconfiança, porque perigosa e revolucionária para a ordem burguesa, né? Então, na verdade, o Stirner apresenta aqui, né, um grande ceticismo em relação, ou mais do que um ceticismo, uma desconfiança, né, em relação a todas as correntes políticas e filosóficas da sua época, pois ele vê em todas elas justamente uma ameaça àquilo que é mais próprio, que é a singularidade do único. Então, nós veremos na segunda parte justamente esta afirmação dessa singularidade do único, a não ser que não deve, não pode ser novamente subsumida a qualquer figura abstrata universal. Segundo Stirner, no início da Idade Moderna está o homem-deus. Na sua fase final, desaparecerá apenas o Deus do homem-deus? E pode o homem-deus morrer realmente se apenas morrer o Deus nele? Não se pensou nessa questão e julgou-se que um processo tinha chegado ao fim quando a obra das luzes, a superação de Deus, foi levada a uma vitória final nos nossos dias. Não se reparou que o homem tinha matado Deus para se tornar o único Deus nas alturas. O além fora de nós, aliás, foi varrido, e com isso consumou-se a grande tarefa das luzes. Mas o além em nós tornou-se um novo céu, e apela para nós no sentido de novo assalto aos céus. O Deus deve te dar lugar, não a nós, mas ao homem. Como podeis vós crer que o homem-deus morreu, se não morreu ainda nele, para além do Deus, também o homem? Então, se a partir do iluminismo até a consumação da filosofia em Hegel e a passagem para a nova época com a antropologia feuerbachiana, nós temos, de certa forma, a morte de Deus. Em Stirner, trata-se também de matar o homem, ou pelo menos a ideia de uma natureza humana única que fosse, digamos, a instância de valor supremo das sociedades humanas. Contra isso, então, a afirmação do eu, da singularidade do próprio, e toda essa concepção do Stirner do eu, enquanto eu proprietário, enquanto eu que tem as suas posses e afirma a sua própria vontade em conflito com as outras, né, numa dialética que não pode ter em vista qualquer conciliação, porque permanece justamente na oposição irreconciliável entre o ideal e o real, entre o particular e o universal. E é por isso que a filosofia, de certa forma, tem essa função negativa de desfazer qualquer crença numa instância conciliadora universalista.
ou justamente afastar o perigo de qualquer nova divinização. E quem é este eu que se quer proteger diante de qualquer ataque universalista? Diz Stirner que, de fato, quando se tenta resgatar esse egoísmo, esse interesse do próprio eu, esse interesse mais íntimo e singular, a desconfiança é geral, porque justamente vivemos numa cultura preparada para desvalorizar o indivíduo, aquilo que é mais original. Então, ele se pergunta, num determinado trecho da primeira sessão da segunda parte: mas basta alguém lembrar-vos de que deveis pensar em vós para vos pôr em desespero. Que sou eu? É o que cada um de vós se pergunta. Um abismo de instintos, desejos, aspirações, paixões. Um caos sem luz e sem estrela que me guie. Como poderei eu receber uma resposta correta se me interrogar apenas a mim próprio, desprezando os mandamentos de Deus ou os deveres prescritos pela moral, ignorando a voz da razão que, no decorrer da história e depois de muitas experiências amargas, transformou em lei os melhores e mais sensatos princípios? As minhas paixões dar-me-iam os mais insensatos conselhos? E assim cada um se vê como um demônio, porque se ele se visse, desde que se desinteressasse do ponto de vista religioso, apenas como animal, depressa entenderia que o animal, que só segue os seus instintos, e estes funcionam com conselhos, não é levado por eles a fazer as coisas mais insensatas, mas dá os passos certos de justo. O que acontece é que o hábito de pensarmos segundo padrões religiosos amarrou de tal modo o nosso espírito que nós nos assustamos com a nossa própria nudez e naturalidade. Esse hábito rebaixou-nos tanto que nós nos consideramos presos ao pecado original, diabos inatos. Naturalmente que vos ocorre imediatamente objetar que a vossa vocação vos pede que faças o bem, o que a moral e a justiça ditam. Como pode, então, se vos interrogais a vós próprios, sair da vossa boca a voz justa, a voz que indica o caminho do bem, do justo, do verdadeiro? Como pôr em harmonia Deus e Belial? Parece, né, que por obra da moralidade cristã, que se junta, né, com todo o idealismo filosófico, nós temos uma rejeição do individualismo, que é justamente oprimido por essas instâncias divinas da moralidade, do humanismo ou do cristianismo. Diz Stirner que a nossa língua foi se ajustando ao ponto de vista cristão e a consciência comum é ainda demasiado cristã para não se assustar com tudo que não seja cristão, como se isso fosse coisa imperfeita ou obra do mal. É por isso que também uma palavra como egoísmo ou interesse pessoal é mal vista. Mas justamente, segundo Stirner, a singularidade do próprio comporta tudo aquilo que é singular e volta a valorizar o que a linguagem do cristianismo degradou. Mas a singularidade do próprio também não conhece medida estranha a si, e não é uma ideia como a liberdade, a moralidade, a humanidade, etc. É apenas uma descrição de quem é o eu proprietário. E é por isso que, né, nós temos, no caso do Stirner, não uma filosofia normativa, mas uma crítica da moralidade cristã e idealista, e a afirmação, por essa crítica negativa, desta instância do único. E é assim, então, que ele conclui a sua obra, né, na última sessão, chamado O Único. Eu sou proprietário do meu poder, e sou ao reconhecer-me como único. No único, o próprio proprietário regressa ao nada criador de onde proveio. Todo ser superior acima de mim, seja ele Deus ou homem, enfraquece o sentimento da minha unicidade
e empalidece apenas diante do sol dessa consciência. Se a minha causa for a causa de mim, o único, ela assentará no seu Criador, mortal e perecível, que a si próprio se consome. Então poderei dizer: a minha causa é a causa de nada. Com essas palavras, então, Stirner termina o seu livro, né? Do qual eu ofereci apenas aqui algumas passagens e um destaque em algumas das suas principais teses. Para concluir, né, eu apresento, então, a interpretação oferecida pelo Löwit, né, no seu livro sobre a obra de Stirner, e como ela pode ser relacionada ao niilismo presente na filosofia desde o século XIX. No capítulo chamado "O Eu Único como Proprietário do Homem", Löwit afirma que Stirner se propõe mostrar fundamentalmente que a elevação do homem ao posto de ser supremo é apenas a última roupagem da fé cristã na humanidade de Deus. É certo que o Deus cristão, que é espírito, se volatilizou gradualmente em espírito da humanidade, mas na realidade, com este cristianismo plenamente humanizado, se retornava ao começo originário, a saber, ao homem pura e simplesmente, que, enquanto Cristo, constituía o começo e o fim sobre-humano da história. Porém, quanto mais se desloca a ambição por um ser supremo para o homem enquanto tal, tanto mais o eu descobre necessariamente que, para mim, esse homem absoluto permanece tão estranho quanto antes o Deus absoluto ou espírito. Mas o que resta do eu, desde que o homem também morreu? Seu fazer nada mais é que um contínuo desperdício e reaproveitamento de si mesmo e do mundo que lhe é próprio. Pois minha tarefa não é realizar o universal humano, mas a de bastar-me a mim mesmo. Como eu, o homem em geral, não tem nenhuma missão nem destino, mas é o que em cada caso pode ser, nada menos e nada mais. No único, o proprietário retorna ao nada criador do qual havia nascido. Se coloco sobre mim o único, a minha causa, então ela se aterá a seu efêmero, criador de si, que se devora a si mesmo. Né? Diz aqui o Löwit citando o Stirner, né? E termina, né, no capítulo sobre o cristianismo com essas palavras sobre essa afirmação do único em Stirner, né? Lá então na página 356 da versão impressa do livro de Hegel a Nietzsche, diz Löwit: este eu nihilista até teria que aparecer aos representantes do homem universal como um egoísta não homem, mas na verdade este egoísta singular é também cada um de nós, pois cada um coloca a si mesmo acima de tudo. Stirner não sonha mais com a liberdade e a emancipação, mas se decide pela peculiaridade, Eigenheit, por aquilo, né, que seria mais próprio de cada um. Como eu singular, ele não vive nem no Estado burguês, nem na sociedade comunista. Não está ligado nem por fortes laços de sangue, nem por delgados vínculos de humanidade, mas em união com os egoístas. Apenas eles são semelhantes justamente por sua incomparabilidade. O eu é o fim nulo da humanidade cristã, cujo último homem é um não-homem, assim como o primeiro era um super-homem. O eu se basta a si mesmo sem preocupar-se com ideias fixas como Deus e a humanidade. Bem, por falar em niilismo, né? No livro O Niilismo, de Franco Volpe, no capítulo 5, chamado O Niilismo sem Fundamento, de Max Stirner, nosso filósofo é apresentado como o primeiro niilista completo, né? Ou aquele que ofereceu a primeira teorização autêntica de uma posição filosófica que poderia ser definida como niilismo, ainda que omitindo o uso desse conceito, né? É assim que o Franco Volpe apresenta o Stirner. Sua obra principal, diz o Volpe, é a expressão mais virulenta e corrosiva do radicalismo de esquerda nascido como reação ao hegelianismo. Defendendo as razões de uma revolta anarco-libertária extremada,
Stirner investe contra toda tentativa de atribuir à vida do indivíduo um sentido que a transcendesse e que pretendesse representar suas necessidades, exigências, direitos e até mesmo sua imagem. E a essa indefinível entidade que cada homem é, atribui o nome de o único, denominado nesse mesmo tempo por Kierkegaard, também contra Hegel, de o singular. E, de fato, né, o paralelo com Kierkegaard é feito não apenas pelo Franco Wolff, mas também, claramente, pelo Löwit no seu livro. Né? Mas, para encerrar, eu gostaria de fazer um paralelo com Nietzsche, que 40 anos depois, né, na década de 1880, em diversas obras e em escritos que foram dados a conhecer póstumamente, ofereceram uma explicação do que é esta época em que se tem o maior dos acontecimentos recentes, a morte de Deus, como ele apresenta no famoso aforismo 343 de H.S. Ciência, né? Que Deus está morto, que a crença no Deus cristão caiu em descrédito, já começa a lançar suas primeiras sombras sobre a Europa. E a primeira sombra é justamente a sombra do niilismo, esse mais sinistro de todos os hóspedes, que justamente o Nietzsche tenta explicar, diagnosticar e, inclusive, oferecer um antídoto em sua obra. Segundo Nietzsche, o niilismo vem como decorrência da falência da interpretação moral cristã do mundo, né? Interpretação bem determinada que chegou ao seu ponto de, de decadência, seu ponto máximo em que em que essa visão começa a decair. Mas se o niilismo é para muitos uma crise, um sinal de declínio e retrocesso, é também para o niilista perfeito um sinal do poder intensificado do espírito, o niilismo ativo, que é também, então, uma oportunidade para uma nova criação. E parece nesse sentido que Stirner entende o fenômeno, ainda que não dê a esse fenômeno ainda o nome de niilismo, que na época não circulava tanto como na segunda metade do século XIX. De fato, a obra do Nietzsche vai procurar fazer isso em páginas talvez mais inspiradas do que a de Stirner e que definirão, com certeza, a filosofia contemporânea, especialmente no século XX, né? E justamente vê na obra de Nietzsche um retorno dessa afirmação stirneriana do único, da singularidade, contra qualquer divinização de valores da tradição cristã da modernidade. Muito bem, com isso, então, eu encerro essa exposição sobre a filosofia de Max Stirner, né? Encerrando com isso também a parte do curso que tinha como objetivo apresentar o pensamento dos jovens hegelianos, né? Especialmente Feuerbach, Bruno Bauer, de quem eu falei pouco, e Stirner, né? Para quem eu dediquei esta aula. Nas próximas aulas, então, nós vamos começar a ler os textos do jovem Marx, até o texto da ideologia alemã, em que ele acerta a conta com os filósofos contemporâneos, né? Os jovens hegelianos, justamente Feuerbach, Bruno Bauer e Max Stirner. Então, façam a leitura do Único e a Sua Propriedade, né? E do livro do Löwit. Espero vocês, então, na próxima aula, que será não na próxima semana, por conta do feriado, mas apenas na seguinte. E até a próxima, então.